Nayara Paula, de 29 anos, era uma jovem cheia de sonhos, mas teve o seu destino interrompido. Na manhã do dia 9 de abril, ela foi encontrada morta no apartamento onde morava, com um fio enrolado no pescoço e marcas de facadas. Luiz Fernando Leite, o ex-companheiro da vítima, foi quem chamou a polícia. Ele estava gravemente ferido. Quando questionado, ele alegou que não se lembrava do que havia acontecido, mas que Nayara tentou matá-lo e depois se suicidou. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Para as autoridades, Luiz premeditou o crime, matou Nayara e forjou a cena para que parecesse um suicídio. Luiz foi preso em flagrante e está encarcerado. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque. Estou hoje aqui com a nossa querida amiga perita, doutora Alessandra, o nosso querido Léo, meu parceiro aqui no Investigação Criminal. E a gente vai trazer o caso da Nayara Paula, dessa moça de Curitiba, no Paraná, que infelizmente foi assassinada em 9 de abril desse ano de 2023. As condições da morte da Nayara são tanto quanto tristes, complicadas e, infelizmente, o seu ex-companheiro tenta aí a todo custo forjar a cena do crime, né? A gente vai conversar bastante sobre isso, porque ele diz que ele não cometeu esse crime, né? Ele foi indiciado pelo assassinato da ex-mulher dele, da Nayara, apesar deles terem ficado um tempo bastante curto, e ele disse que não cometeu o crime, que a Nayara teria tentado um suicídio, além de ter tentado matá-lo. Mas todas as provas, o conjunto probatório, mostra um outro caminho. Por isso que a gente está aqui com a nossa expert. A gente vai mostrar um material bastante rico para você. O Léo entrevistou aqui advogado, assistente de acusação, familiares da Nayara. E a gente vai explicar mais uma vez a questão do ciclo de violência doméstica, de violência contra a mulher. Muitas pessoas me perguntam, mas aumentou o número de violência contra a mulher? E eu acho que a gente precisa fazer aqui uma análise. Não é que eu acho que aumentou, eu acho que as mulheres estão denunciando. Estamos mais atentos a essa questão da violência contra a mulher, porque ela sempre existiu. E hoje, graças a Deus, né, ela é algo que temos que combater com todas as nossas forças, porque violência contra a mulher é violência contra a sociedade. A gente sabe que a grande maioria dos homens, inclusive, é contra esse tipo de violência. Nós vamos ver aqui os depoimentos dos amigos da Nayara, que vão explicar para a gente também, ao longo do processo, que ela sofria violência psicológica. E essa é uma violência muito complicada, porque ela não deixa marcas externas. Quando a pessoa leva um soco, ela, enfim, toma um tapa, um arranhão, aquilo vai deixando marcas no corpo da pessoa. Mas a violência psicológica não, ela deixa uma marca muito profunda dentro da alma, né, do inconsciente, do psicológico. E eu acho que é muito importante, a gente acabou de trazer o caso aí também da Ana Hickman, no qual nós falamos muito. Mais rápido aqui, vamos já passar para a doutora Alessandra, que vai explicar para a gente que caso é esse da Nayara Paula. Olha, Carla, esse é mais um caso muito triste de um relacionamento conturbado que acaba com a morte da vítima, né? Um entre tantos que a gente vê. O indiciado está preso no momento, ainda não tivemos o julgamento, o desfecho final desse caso, mas antes de começar a falar com a Nayara, eu gostaria de trazer aqui alguns números alarmantes. São dados da Organização Mundial da Saúde, levantados em 2021. Ele fala que 1/3 das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência física ou sexual. Isso é um absurdo. E quando a gente inclui a violência psicológica, esse número sobe para 43%.
né? Então, nunca é pouco a gente falar de violência doméstica, nunca é pouco a gente falar do ciclo da violência e dos sinais, para que as mulheres, para tanto as mulheres quanto as pessoas que estão no entorno, para os homens que estão no entorno, dispostos a proteger essas mulheres, atuem de forma rápida, percebam isso de forma cada vez mais rápida e impeçam esse crescimento que pode acabar como uma tragédia, como acabou a história da Nayara e da família da Nayara. Nós temos uma família devastada. Nós temos uma mãe, a mãe da Nayara está sob medicação psiquiátrica, com síndrome do pânico, com depressão. Idem para as irmãs dela, o pai da Nayara também não está bem. E isso não vai ser reparado. Ainda que o autor passe aí anos atrás das grades, a Nayara não volta. Tá? Então, essa história trágica, ela começa com um relacionamento relativamente curto entre Nayara e Luiz Fernando. Desde o início, ele se mostra muito possessivo, ele se mostra muito ciumento. Tá? Ao longo de todo o depoimento e da gravação dos celulares, né, das pessoas que tinham contato com ela e mesmo dela, a gente percebe que ele exercia um controle excessivo com a Nayara, ao ponto de quando ela ia visitar as irmãs e a mãe, ele permanecer com ela em chamada de vídeo, como forma de ter controle. Isso chegou ao ponto dela estar dormindo em chamada de vídeo com ele, como forma de garantir essa segurança dele, de que ela não estaria traindo nem fazendo nada de errado. Paralelamente a isso, ele começa a afastar a vítima de toda a sua rede de apoio. Afasta dos amigos, afasta dos familiares, ninguém presta, sua irmã é isso, seus amigos são aquilo, porque mulher não pode ter amizade com homem. Então, ele vai tornando a vítima só para ele. Todas as referências da vida dela acabam sendo ele. Então, ela começa a não ter para onde correr. Falando, né, sabendo do desfecho, parece tudo muito óbvio onde vai parar. Só que quando a vítima está nesse turbilhão, nessa manipulação psicológica, ela não percebe. Infelizmente, é um fenômeno psicológico que acontece com quase todas as vítimas de violência doméstica. Essa violência, ela vai começando a escalar cada vez mais. Começa com o isolamento, depois com palavrões, depois com um empurrão, e assim até terminar com a morte da vítima. Tá? Ela é colocada num jogo psicológico tão pesado que essa pessoa vai ficando fragilizada. Ela começa a ter ansiedade, começa a ter síndrome do pânico, começa a ter depressão, e ela começa muitas vezes a buscar ajuda para essas outras doenças sem perceber que a causa é aquela relação, é aquela pessoa. Tá? Então, isso começou a acontecer cada vez mais gravemente na vida de Nayara. Ele exercia cada vez mais um controle, até que um dia, em uma briga, ele parte fisicamente para cima dela, ela não aceita e termina a relação. Ele sai de casa, fica lá num quarto, né? Porém ele volta alguns dias depois. Ele volta, né? Eu não sei que tipo de insistência ele usou, né? E ela permite que ele suba ao apartamento onde os dois moravam, né? Ela ficou afastada desse apartamento por um tempo. Depois que ele vai embora, ela volta e ele vem atrás dela. E é nessa noite em que ocorre o homicídio de Natália. Ela é morta com 2 facadas no peito e também estrangulada. Tá? Os laudos necroscópicos mostram pra gente que ela tem um cabo de celular, um cabo USB, né, de carregamento de celular, fortemente amarrado no pescoço, com 3 voltas e um nó atrás, além de 2 facadas na região mamária esquerda, né, nessa parte do peito. Então ela não resiste e morre. Ele também é ferido, né? Ele também se fere, o que me faz desconfiar aí de um homicídio seguido de uma tentativa de suicídio, apesar dele negar isso, e é socorrido. E ainda durante o período, né, que ele está no hospital, ele é preso, né, decretada a prisão, então ele sai do hospital e vai para a carceragem, onde está aguardando preso até hoje. Tá? É um caso que ainda não teve o seu desfecho, porque vai a júri popular. Tá? Até os autos que nós temos por enquanto é que isso vai a júri popular por homicídio qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima no contexto de feminicídio. Ou seja, com 3 qualificadoras. Sim.
Ele está indo, né, ao Ministério Público, pediu a denúncia dele, né, na verdade o denunciou, com 3 qualificadoras, além do homicídio e do feminicídio aqui, Sim. que é uma das qualificadoras. E aí, o que acontece, né, Léo? O Léo, ele entrevistou os familiares da Nayara, né? É um caso muito triste, como muito bem disse aqui a doutora Alessandra, esse ciclo de violência, ele adoece a pessoa, né? E a pessoa que está dentro dessa relação, ela não consegue entender que o adoecimento é por conta dessa relação tão tóxica, tão contaminada, e tudo começa com aquela questão do ciúmes, que é o controle. Aí ele começa a ter ciúmes, começa a querer controlar a vida dela. Gente, eu acho isso uma loucura. Já é tão difícil a gente controlar a nossa vida, quanto mais querer controlar a vida da outra pessoa, né? Quer dizer, a própria pessoa, o agressor, também vive num processo muito autodestrutivo. Porque, olha só, você querer controlar a vida da outra pessoa é uma loucura. Para ela ficar com o celular, né, à noite, acabar dormindo, você imagina o nível de estresse desse homem também. Não, e é pior que isso, Carla. Primeiramente, é um prazer dividir a sala aqui com vocês. Além dele querer ter o controle, ele quer ser o controlador, ele quer ser o comandante. Quando a gente cita esse episódio de que ela dorme em ligação, em videochamada, em ligação de vídeo com esse rapaz, há ainda nesse episódio o fato dele ouvir um barulho e ele acorda e ele a xinga porque ela o acordou nesse momento que todos estão dormindo. Então olha só, né? Além dele querer entender onde ela está, como que ela está dormindo, a ligação de vídeo ligada, se tem um barulho a culpa ainda é dela, entendeu? Isso quem conta pra gente é a própria Rafaela, que é irmã da Nayara. A Rafaela presenciou isso. Então aqui a gente tem um ponto muito interessante e ao mesmo tempo importante, que é de um familiar da vítima presenciando uma agressão psicológica, um abuso psicológico, gritaria, xingamento. E assim, e a vítima com muita dificuldade de entender tudo isso. Exatamente. Porque se encontra apaixonada e aí começa a adoecer. E olha o ciclo da violência, né? Porque ele não só traz a doença psicológica, mas ele vai te trazendo outros transtornos, no qual ela começa a ter adoecimento mental, tomar remédio para depressão, porque se encontra deprimida. É horrível, gente. Uma pessoa perseguir a vida da outra, te dizer o que você vai fazer, com quem você vai se relacionar, que tipo de roupa você vai vestir, aonde você pode ir, que horas você vai dormir, quem vão ser os seus amigos, se você vai poder visitar os seus parentes ou não. Gente, não. Isso não pode acontecer, isso é péssimo. E é esse ciclo de violência, né, psicológica que vai acabar culminando num ciclo de violência física que a gente sabe como termina, no feminicídio. Tem um dado interessante aqui, Alessandra, que ele pula uma das partes desse ciclo, né? Porque a gente sabe que depois do ciclo da violência psicológica começa a violência física, que aí começam tapas, socos, enfim, castigos físicos, a gente já viu, né? Mulheres que acabam apanhando, mulheres Sim. que acabam sendo estupradas pelos seus companheiros, porque são obrigadas a fazer sexo na hora que eles desejam e não na hora que é um desejo a dois, vamos colocar assim, né? Aí ele partiu para uma violência muito maior. A gente entende também que eles tinham se separado. Então, talvez isso tenha, né, vamos dizer, ter sido um catalisador para o que a gente vai ver acontecer. Lógico que, infelizmente, a Nayara não está aqui para contar a versão dela, porque, né, a gente sempre sabe que existe a versão do A, do B e a história real, né, que a gente só vai conseguir saber se estivéssemos ali dentro daquele ambiente. Só restou ele. E aí, Léo, é que entra as melhores pessoas do mundo nessa história, que são os peritos. Os peritos vão recontar a história pra gente, exatamente do que aconteceu. Porque um corpo fala, uma cena de crime fala, os vestígios falam. E
por mais que ele tente, né, limpar vestígios, mudar, né, a cena do crime, a perícia vai conseguir, uma perícia bem feita, consegue recriar, inclusive, aquilo que ele tentou esconder, tentou forjar. E eu vou pedir, Alessandra, para a gente, o Léo também, a gente tem aqui, não tem, as imagens do processo que mostram o apartamento. E depois a gente até vai entrar na questão, né, de que ela teria feito tudo isso. Imagina, ela teria dado 2 facadas nela mesma e depois teria se enforcado com 3 voltas, dado um nó aqui, sabe? É tão absurdo a versão que esse senhor conta, porque ela não se sustenta, né? Nem se a gente fosse, né, brincar aqui de detetive, não dá, tá mal contado, até para um tabuleiro de game. É muito ruim, mas ele tentou mudar a cena do crime. A gente tem as imagens, eu vou pedir. Carla, deixa eu fazer um complemento antes das imagens entrarem. A gente citou aqui, né, essa escalada de violência contra a mulher. E na minha opinião, eu acho que ele não teve a oportunidade de continuar nessa escalada. Por que disso? Duas semanas antes deles se mudarem, desculpa, 2 semanas antes deles terminarem o relacionamento, há uma discussão no qual ela é agarrada pelo pulso e empurrada. Então, nesse momento, acontece o término do relacionamento, é a gota d'água. É aí que ele perde a Nayara. Então, nessa crescente de violência, ele não teve ainda um momento de que ela continuasse com ele para aí sim praticar uma violência doméstica, uma violência física. Ela interrompeu ali, porque né? Acaba o relacionamento. Tanto que nesse período, eles moravam num apartamento alugado, né? Nesse período, ela sai do apartamento, ele continua no apartamento. Um dia antes do crime, ele sai do apartamento e ela retorna para continuar nesse mesmo local, pagando sozinha o aluguel e morando sozinha. É quando ele retorna e já acontece o crime. Então, há uma quebra do relacionamento nessa primeira agressão física, que não é, de fato, um espancamento, socos, tapas e pontapés, mas há esse fato que ela fala assim, opa... Então, porque daí vai ter uma escalada. Possivelmente ameaças, né? Exatamente. E ela não sofria só violência psicológica. Logo que eles se casam, né, que eles partem para morar juntos, ele fica desempregado. Então tem uma violência patrimonial aí. Ela banca, né? Ela começa a bancá-lo, pagar todas as contas da casa, inclusive ajudá-lo a pagar a pensão da filha dele. Ao ponto de algumas vezes ela não ter dinheiro para comer. E ela ganhava aí por volta de seus R$3.000, de acordo com a irmã. Né? Então, a gente vê que não era só essa questão psicológica do controle. Em outras conversas de WhatsApp, degravadas pela perícia, ela desabafa com uma amiga, dizendo que constantemente ele a pressionava por sexo. Ora, se um dos dois tem que pressionar, é porque o outro não está afim. Exatamente. Quando você tem cedia. Que pressionar, olha só, essa moça ela já estava numa pressão, né, emocional muito grande. Sim. E ela, de alguma forma, conseguiu, né, se afastar dele. Talvez o limite dela, a percepção dela foi a violência física. Infelizmente, ela deixou que ele entrasse de alguma forma novamente na vida dela, com alguma desculpa, que eu vou buscar algum objeto, alguma roupa, algo que eu deixei ali. Exato. E assim, a mulher, né, ela dificilmente vai acreditar que aquela pessoa que ela conviveu, porque é muito difícil você, né, achar que uma pessoa vai querer te matar. Mas assim, a gente precisa ligar, né, os nossos alertas, porque olha o nível de abuso, abuso emocional, abuso financeiro, ia começar o abuso físico. Gente, são muitos abusos, são muitas violências. E assim, dá vergonha, a gente entende que essas mulheres ficam numa situação muito constrangedora, porque assim, você não quer que a sua família te veja nessa situação destruída, seus amigos, até porque eles, né, ela, no fundo, né, tem aquela questão, não, mas eles me falaram de alguma forma, eles me alertaram. Então você também se sente, né,
onde eu errei, né? Culpa, a né? burrice, A vítima carrega a culpa. Mas se Até revitimiza, porque né? o agressor, ele joga essa culpa textualmente. Se eu te bati é porque você me provocou. É Não, assim, É né? um nível de Eles invertem a culpa. manipulação. Inclusive na carta que ele deixa, que ele escreve de próprio punho, ele diz isso textualmente. Natália me humilhou, Natália me abandonou. Ou seja, nunca é culpa Nunca. do agressor, né? Nunca. Não, é impressionante, Agressor né? é um anjo. Os criminosos, os agressores, eles nunca têm culpa. A culpa é sempre do outro, né? Já começa o seguinte, gente, vamos assumir o que, né, fazemos de errado? Eu chamei ela de Natália, eu acho. Da Nayara. É. Aí, vamos voltar aqui para essa questão da perícia, que é muito interessante, as pessoas adoram entender. A gente vai mostrar aqui essa primeira imagem, essas imagens são do processo. Aqui é o apartamento onde a Nayara morava, já separada do Luiz Fernando. Então, veja, é um apartamento, né, bastante simpático, 2 quartos, tem uma sala, tem uma varanda, enfim, tem uma cozinha. E aí nós vamos ter as imagens, essa aqui é a planta, né, a planta baixa, e a gente vai ter as imagens aqui. Olha como o apartamento está todo revirado, né? Tem guarda-chuva, cadeira. Nitidamente, quando você olha isso, e a Alessandra é uma perita com muita experiência, aqui teve uma briga. Me parece, né? Me parece que as coisas não estão no lugar onde estavam. Se a gente for pensar no perfil da Nayara, não me parece que ela deixava as coisas constantemente assim, né? Então, parece sim que ele procurou alguma coisa, que houve uma discussão, a gente não vê uma violência extrema de briga com objetos quebrados, copo, pratos arremessados, não tem, mas houve sim uma discussão, alguma desinteligência ali, algum nível de desinteligência, né? O que corrobora com tudo aquilo que vinha acontecendo, com todo aquele histórico, né? Eu acredito que ele tenha ido tentando reatar com ela, né? Com toda aquela manipulação, com todo aquele love bombing, né? As declarações, e até mesmo tentado uma noite romântica com ela, e ela não quer. O que me faz desconfiar fortemente de uma tentativa de estupro nessa cena. Primeiro, tudo acontece na cama, né? Se a gente for analisar as manchas de sangue ali... A gente tem até essas imagens, eu vou pedir para a gente Ótimo. passar adiante, porque aqui é a entrada do apartamento, vocês viram ali, né? Aqui a gente vai ter uma mochila, que é, né, do autor ali. Aí a gente tem uma garrafa de vinho ali em cima, que mostra que possivelmente eles poderiam estar bebendo, ou era uma garrafa que talvez ela tivesse aberta, tem uma taça. Não descartaram nenhum fato de envenenamento. Não tem envenenamento, aí você vê a planta, né, tá derrubada. Aí tem a questão que é muito importante, vamos parar nessa imagem, que são os remédios que ela tomava, Sim. Correto? A Nayara passava por uma depressão, então ela fazia o uso aí, alguns remédios aqui são controlados, e a Alessandra vai trazer um dado muito interessante, porque uma pessoa que está usando esses medicamentos, dificilmente vai ter aí talvez uma postura agressiva, né? Sim, a gente tem aí ansiolíticos, a gente tem antidepressivos e a gente tem sedativos, né? O Zolpidem é aquele que ela usava para dormir, né? Então, se ele aparece ali por volta de meia-noite, eu acredito que ela já estivesse sob efeito do Zolpidem na cama, que é o que denota o local, né? Não sei que tipo de argumentação ele utilizou. Provavelmente ele deve ter dito que ia pegar alguma coisa ou alguma coisa assim, porque de fato ela estava resolvida a não voltar com ele, tá? Mas na cabeça dele, provavelmente ele conseguiria reverter a situação. Tem um outro dado também sobre o exame pericial feito no computador dele, e ele fez buscas no Google com perguntas do tipo: quanto de veneno precisa para matar uma pessoa? Considerando os remédios que ela tomava, existe overdose de antidepressivo? Com vários desses termos
já pensando, que já me indica uma premeditação, ele já queria matá-la. Ele Né? já... Se não voltar, eu mato. Ou ela é minha, ou ela não vai ser de mais ninguém. De mais não é ninguém. Isso? É e aí, exatamente a gente isso. tem mais imagens, esses são os remédios dela. Vamos para a próxima imagem aqui. Tem uma que a gente vai ver, ó. Olha, aqui é o quarto. É a cama. Olha o estado que está essa cama. Olha a quantidade de sangue que tem na cama. Não é pouco, não. Sim. É bastante sangue. E outra coisa que me chama a atenção em relação ao exame do corpo é que ela tinha 2 facadas no seio esquerdo, porém a roupa estava íntegra. Não tinha furo, né? Não tinha furo, não tinha uma correspondência de vestígios. E, portanto, ela tomou essas facadas com o tórax exposto, coisa que ela não faria de bom grado. Ela não queria saber dele. Né? Então, o fato de tudo isso ter acontecido na cama, ela não o receberia na cama. Ela não o chamaria para deitar na cama com ela. Por que que tudo isso foi no quarto? Eu acredito que ela tenha sido arrastada até o quarto, forçada até o quarto. A blusa dela foi levantada ou retirada à força e depois ele colocou. Né? Ela estava com uma blusa preta e um casaco branco. Eu acredito que ele tenha levantado a blusa dela para dar as 2 facadas. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele forjou, né, desde o começo essa cena do crime. É possível constatar se ela desmaia por conta dos fios enrolados no pescoço e depois ele dá a facada? Olha, as facadas foram feitas com ela ainda viva, né? Os tecidos ali ainda tinham reação vital. Mas pode ser que ela já estivesse ali agonizando. Né? Ela tinha ali no laudo de local uma máscara equimótica, né? O arroxeamento do segmento superior do pescoço e do rosto, mas a causa mortis foi pelas facadas, que inclusive ele também procura no Google. Olha, qual veia do pescoço pode matar? Está nas buscas dele. Veia jugular interna, glifosato pode matar uma pessoa, o que a pessoa sente ao ser enforcada? Ele fez essas buscas no Google. Gente, ele é uma pessoa, para vocês verem, né? É uma pessoa perversa. Predador, né? É um predador perverso. Ele já foi, né, preparado para isso. Quer dizer, ele fez pesquisa. Sim. Tem tanta coisa para você pesquisar no Google, você vai pesquisar isso? Sim, e de fato, de acordo com o laudo do IML, uma das facadas, né, atingiu o saco pericárdico em volta do coração e tem uma lesão transfixante na artéria pulmonar esquerda e constrição do pescoço na modalidade estrangulamento. Nossa. Que vai de acordo com as pesquisas que ele fez no Google. A calça dele também estava encharcada. Molhada, calça né, molhada, e não tinha chovido. o que indica que pode ser que quando ele estava lavando ali o banheiro, lavando o corpo, ele se molha, né? Sim. Porque o que acontece? Ela morreu nessa cama, nesse quarto, possivelmente. Sim. É essa a teoria, vamos dizer, que seria a mais correta. Sim. Que o crime aconteceu nesse quarto, nessa cama. E aí ele começa a querer agora a modificar a cena do crime, a forjar essa cena do crime. Sim, porque ele também se lesionou. Né? Ele tem... deixa eu achar aqui. Porque ele leva ela para o banheiro, ele lava o corpo dela, é isso? Existe também a Essa possibilidade, ou ele só lava o corpo dele? Eu acho que ele só lava o corpo dele, porque ela estava seca. Né? Existe a possibilidade também, pelo que a gente conversou com algumas partes aí do processo, do crime ter acontecido na lavanderia. Porque existe arrasto do corpo, existem ali vestígios de arrasto que foram limpos, ou seja... Arrasto de sangue, né? Como que ele mataria no quarto e depois levaria para a lavanderia o corpo? Não, mas olha só, olha o que a gente está falando aqui, porque depois, o que a perícia nos mostra é que ele também vai tentar, né, se matar. Se matar. Que não é uma coisa fácil, né, gente? Ainda mais com uma faca, é bem complicado isso. E aí talvez ele tenha andado. Será que esse arrasto não é do sangue dele? Eu acredito que sim, das pegadas, e aí ele pegou um pano para tentar limpar. Porque né? E aí o luminol revelou isso pra gente. Até vou perguntar aqui para a Alessandra, ela já falou isso aqui algumas vezes pra gente, mas até para lá nos explicar novamente. Um corpo morto, ele é muito mais pesado. Sim.
Então não é fácil você carregar esse corpo de um lado para o outro, porque quando a gente está vivo, por mais pesado que você seja, você ajuda, tem aquela Sim. coisa, né, de você, ali não, ele está sozinho, com um corpo que já não tem mais vida. Então para você ir de um lado para o outro não é fácil. Pela quantidade de sangue que foi encontrada aí, possivelmente ela morreu aí, Sim. nessa cama. Sim, ela morreu nessa cama, né? A gente tem grandes manchas aí por escorrimento, por empossamento, impregnação e transferência ali no travesseiro. E por isso que eu acredito que o sangue que foi limpo no resto da casa deva ser dele, porque ele também estava lesionado, né? De acordo com a papeleta médica, ele tinha um quadro de autoagressão por ferimento de arma branca no punho esquerdo e no hemitórax esquerdo. Tá? Isso está na papeleta de alta assinada por 3 médicos relacionados à PUC, no Paraná. Então, e ele teve bastante tempo, né? Porque a necrópsia da Nayara é realizada por volta de 10 da manhã. O local do crime, às 8 da manhã, ela já estava fria, né? A temperatura do corpo já estava em equilíbrio térmico ali com o ambiente e em rigidez cadavérica. Se a gente considerar a compleição física dela, né, descrita no laudo do IML, e que nessa época, no Paraná, as temperaturas não são muito extremas, ela deve ter morrido por volta entre 8 e 10 horas até o exame. Então, ela deve ter morrido por volta de 00:30 até 2 da manhã. Ou seja, muito próximo do horário que eles chegam no apartamento. Muito próximo do horário que ele chega no apartamento. E tem todo esse tempo à noite, que ele diz não se lembrar de nada, e ele liga para a polícia militar às 6:10 da manhã. Então, olha a janela de tempo que ele tem para pensar em alguma coisa, para tentar alguma coisa. Né? Para tentar, exatamente, inclusive para tentar limpar os vestígios. Sim. Só que é impossível, né? Olha Não, só, não tem como. quando você olha uma cena dessa, né, é assim, você não vai limpar. E aí, de novo, né, um colchão que absorve, né, qualquer fluido. E ela estava sangrando por uma artéria bastante calibrosa. Né? Pegou toda a área do mediastino ali. Isso são ferimentos que sangram bastante. Quando a gente vê a foto da perícia, né, com aquele ferimento limpo, é porque o perito limpou no local. A gente normalmente faz a foto do jeito que tá, com as crostas sanguíneas em cima e etc. Dá uma limpada para poder fotografar e examinar com mais detalhe aquela lesão. Para quê? Para procurar o possível instrumento do crime. E aí a gente vai chegar nessa imagem que a gente tem aqui, um instrumento. A polícia achou, né, o instrumento que é uma faca. Ó. Aqui continuamos aqui só para mostrar para as pessoas, né, que ali a gente tinha os remédios dela. Enfim, aqui a gente vai ter a faca, né? Aí por respeito às pessoas, a faca está com um blur, mas é uma peixeira, é isso? Sim. É uma faca, a faca tem ao todo 30 centímetros, só de lâmina são 17 centímetros com 3,5 ou 4,5 de largura, né, que é absolutamente compatível com as lesões que estão fotografadas no laudo da perícia. E a faca possivelmente tem sangue dele também. Sim. Tem sangue Sim. dos dois, né? Ela foi para a perícia, vai ser colhido aí o DNA de um, o DNA do outro, mas... Qual é a tese, né? Estamos aqui nós três aqui. Qual é a tese levantada pela defesa, né? Pelo réu, que é o Luiz Fernando? A tese dele é de que a Nayara, imagina ela, tentou esfaqueá-lo. É isso? Sim. E depois ela se esfaqueia e termina se enforcando. Com toda aquela força. Com um cabo de USB, depois de ter esfaqueado essa veia calibrosa. Tentado matá-lo e se esfaqueado. Tentou matá-lo, aí não matou ele, correto? Correto. Porque nada aconteceu com ele. O ferimento dele é em que local? Vamos lembrar aqui. No punho, No punho. E na região mamária esquerda. Mas é um ferimento tórax, né? superficial. Sim, é uma ferida incisa. Ou seja, ele é um homem forte, Comprida, mas que vamos dizer que ele teria o poder, inclusive, de tirar essa faca dela, né? Sim. Falar, não, você não está bem, você está, né? Arranca a faca da mão dela. Não. Ele, além de não fazer nada, assiste ela se ele matar. assiste ela se matar.
Como? Como, gente? Ela pegou a faca e foi aqui, né? No lado esquerdo dela. 2 vezes. 2 vezes, com estocadas extremamente profundas, porque pegou ali uma veia bastante calibrosa. Olha a quantidade de sangue. E o pericárdio do coração também. As duas. Não é que uma é superficial e a outra profunda. As duas são profundas. Aí ela tinha ali, pegou o cabo do celular, dá 3 voltas no pescoço. Não é que ela pegou e deu uma volta assim. Ela dá 3, 1, 2, 3, e ainda dá um nó atrás, porque tinha um nó aqui atrás do pescoço. Ou seja, vocês estão entendendo que ela tinha um nó atrás do pescoço? Ela é quem? Né? É a mulher Marvel? Não, né? Gente, ela foi assassinada. Ela não tentou o suicídio, ela não tinha por que querer suicídio. Ela, inclusive, gente, ela tinha um diário, né? Que era um bonitinho, né? Que a polícia conseguiu encontrar, né? É um caderno onde ela fazia anotações daquilo que ela desejaria. Né? Aí, tá aí. Tá aqui. Que ela, olha o que ela escreve, as metas para 2023. E olha o capricho dela, né? Não é que é uma coisa toda rabiscada, ela fez com a letra dela. Então ela escreve: começar meu curso de inglês, finalizar a minha habilitação, começar o empreendimento, aprender a monetizar o meu Instagram, ela queria aprender a monetizar, comprar um carro ou uma moto, tirar o passaporte, passar um fim de semana no campo com o meu marido, isso antes, inclusive, dela se separar dele, né? Dar entrada no nosso visto, acho que eles tinham, né, um plano para ir para algum lugar. Terminar o ano, ela tinha até a quantia que ela queria guardar de dinheiro, 50 mil reais. Investir, ela queria investir o dinheiro, fazer muitos eventos, ela queria colocar um aparelho dentário. Você veja que ela estava preocupada também com a questão da estética dela, sim, né? Entrar na academia e me alimentar saudavelmente. Olha só, ela está preocupada com a saúde. Voltar para a terapia, muito importante. Só esses dois já resolvem 90%. Muito. Fazer pelo menos 10 cursos do Alura. Do Alura, né? Plataforma. Estagiar em uma agência publicitária, que deve ser a área dela. Ler pelo menos 3 livros por mês. Olha, parabéns para ela. Qualquer tipo, a leitura é muito importante. Fazer yoga. Yoga também é muito bom para a saúde. Agradecer em casa, espírita, terreiro ou templo. Olha só, ela estava ligada também com uma coisa espiritual, né? De ter gratidão pelas coisas que ela tinha conseguido e conquistado. Me amar e aceitar em primeiro lugar após o outro. Então, ela entende a importância dela gostar dela antes de gostar de alguém. Me aproximar mais do meu pai e das minhas irmãs. Ai, que triste, gente. Olha, tudo isso, né, ele interrompeu, tirou dela. E comprar uma câmera analógica, acho que ela devia gostar de fotografia também. Então, você veja que é uma pessoa que não quer... Quem escreve isso aqui, gente, não quer se suicidar. Desculpa. Não, e tinha várias outras anotações que foram encontradas. Não, mas aqui só você vê a quantidade de coisas que ela estava desejando e planejando. Inclusive colocando ele em alguns desses objetivos, né? Sim, sim. E aí eu acho que a gente tem até um outro, onde ela diz... Aqui, olha só. Olha só o que ela gostaria, né, no futuro dela. Que ela queria mudar para fora do Brasil, acho que para algum outro país, fazer pelo menos 5 cursos referentes à minha faculdade, finalizar a CNH dela do carro, juntar dinheiro para ir para um novo ciclo fora do Brasil... E conseguir a Olivia. Eu não sei o que Temos aí uma menina que quer ser mãe. Né? Sim, conseguir a Olivia. Ela queria a filhinha dela, que ela já tinha até um nome. E aí, isso é no primeiro ano. Aí depois, em 5 anos, estar estabilizada financeiramente, curtindo muito a Olivia. E o Fernando. E o Fernando, que estava ali junto com ela naquele momento, e dar entrada na minha casa, no apartamento. Gente, você vê que ela estava cheia de planos. Ela fez planos para daqui a 5 anos. Uma pessoa que faz planos para 5 anos não tem o desejo de se suicidar. E aí tem os sonhos dela. Vamos ver aqui os sonhos dela.
minha família estar bem emocionalmente e financeiramente. Ou seja, essa moça procurava ser feliz. Essa moça gostava de viver. Apesar de estar passando por uma depressão, que eu acho que deva ter sido motivada, inclusive, pela violência psicológica que ela vivia, através desse relacionamento tóxico, ela queria viver muito. E só esse material, né, exposto num tribunal do júri, quebra qualquer teoria de que ela queria se suicidar. Sim. Olha, ainda tem mais aqui. Gente, olha, comprar mais plantas e aprender a cuidar mais delas. Quer dizer, uma pessoa preocupada, sabe, em cuidar da planta. Isso fala muito dela. Fala muito do quanto ela gostava, né? Não só de viver, mas de poder cuidar de alguém. Ela estava preocupada em cuidar de pessoas, de ter um filho, de cuidar de, sabe, de planta. Isso é muito legal. Manter boas amizades por perto, né? Olha a preocupação dela também. Acolher minha criança e adolescente interior. Ela está falando dos sentimentos. Olha, aprender a dizer não. Gente, isso aqui é importantíssimo. Aprender a dizer não é tudo na vida, né? Quando a gente aprende a dizer não, a gente é muito mais feliz. Porque a gente começa a abrir mão de determinadas coisas na nossa vida que vão deixar marcas profundas. Olha esses relacionamentos tóxicos, né? Sair comigo mesma pelo menos uma vez por mês. Gente, é muito triste o que aconteceu com a Nayara. Sim. É muito triste o que esse criminoso que tirou a vida dela. E, gente, é o que... Eu vou jogar de novo a bola aqui para a Alessandra, né? E depois aqui para o Léo. Primeiro, que essa tese dela ter se suicidado, desculpa, só pela cena, pelo aquele conjunto enorme, né, de provas e, enfim, pelos achados, os vestígios corporais, já vem por água abaixo. Depois, quando a gente lê isso aqui, que é dela, é letra dela. Nós temos escritos dele também, né? De acordo com o laudo pericial, tinha várias páginas contendo frases repetidas em multiplicidade com pequenas variações. Nayara está sentindo minha falta, Nayara está arrependida de terminar comigo e por tudo o que está fazendo, Nayara está sentindo falta do meu carinho, cuidado e sexo, olha o sexo aparecendo aqui de novo como controle, Nayara vai vir até mim implorar o meu perdão, como se ela tivesse errado, está obcecada por mim, eu tenho R$1 milhão. Isso ele escrevia repetidamente, de forma bastante desordenada, né? E até pela forma como ele grafava, dava para ver que ele estava bastante alterado, seria ali um ódio, um desespero, as emoções absolutamente fora de controle. Então, gente, vamos chamar o mapa, eu vou pedir para o Léo chamar o mapa para a gente explicar para as pessoas que região é essa no Paraná. Exato, então vamos lá, mapa na tela, por favor. A gente tem aí o país Brasil, né? Nosso país. Vamos ali até Paraná, com a capital Curitiba em evidência, né? Esse crime acontece na capital, então a gente vai exatamente até o bairro Santa Cândida, que é o local dos fatos, o apartamento onde de início ela dividia com o Luiz Fernando, e quando tudo aconteceu ela estava sozinha dentro desse apartamento que fica nesse bairro. E já para a gente dar continuidade, nós falamos aqui, né, sobre o tal do ciúme excessivo, dessa escalada de violência contra a mulher. Vamos aí agora assistir o trecho da Rafaela Nunes, que nos concedeu uma entrevista, e ela comenta sobre esse ciúme excessivo do Luiz Fernando e inclusive alguns fatos que ela presenciou, por favor. E a Rafaela é irmã da vítima. Ela é irmã da Nayara. Não, ela nunca voltou assim com arranhão, com marca, isso não. Tem duas situações que eu presenciei, porque assim, o que acontece? Como ele era muito ciumento, isso a gente começa já a perceber já no começo, o que acontece? A gente saía no começo, a minha irmã, a gente ia para o Jardim Botânico, coisa de normal, né? Na hora de apresentar a cidade, conhecer os pontos, então ela tinha essa liberdade no começo comigo, da gente sair. Depois ele foi meio que podando isso dela, então o que acontecia? O que era um fim de semana que ele queria que ela ficasse com ele, ela ficava mais dias, tipo assim, ela ficava sexta, sábado, domingo, segunda e terça já com ele. Aí quando ela vinha para casa, o que acontecia? Ele ficava em ligação, ele começou a fazer ligação.
Então, ela saía do trabalho, já em ligação, chegava em casa, já em ligação, dava boa noite, ia tomar banho em ligação e ficava nisso de ligação. Então, teve 2 situações que eu presenciei dele sendo agressivo com ela por ligação, porque ele não esperava que estava no alto-falante a ligação que eu estava do lado. Que foi quando ele gritou com ela. Eu até lembro assim, a situação, foi porque ela queria ligar, tipo, Netflix na televisão, ela não tinha uma conta. E ele tinha a conta da Netflix, olha que bobeira. E ela pediu para ele, para poder colocar lá na televisão de casa, e ele falou que ele passava. Na hora que ele foi passar a senha, ele ficou muito bravo, tipo, ele ficou muito bravo porque ele falou que a senha da Netflix era a senha que tinha acesso a todas as outras contas dele. Então, para ela apagar, ela falou, não, eu vou apagar. Ela falou, fica tranquilo, ó, já estou apagando, apagou a mensagem. E nisso ele começou a ficar bravo, começou a brigar com ela, a gritar com ela. E aí eu peguei, fiquei apreensiva porque eu escutei, obviamente, e eu deixei passar. Quando foi no dia seguinte, eu chamei ela no canto e falei, olha, eu sou sua irmã, tipo, nem eu que sou sua irmã, que eu tenho uma intimidade com você, eu grito com você. Falei para ela, eu não acho isso legal. E eu falei com ela, não, fala, não vai acontecer, eu vou falar com ele. E é uma situação que eu verbalizei com a minha mãe, com os meus amigos que moravam com a gente e com meus amigos da minha vida pessoal. Eu falei, cara, eu não achei normal, eu achei estranho, né? Tipo, pouco tempo de relacionamento, já tá gritando com ela. E ela disse que conversou com ele, que ele teve uma situação isolada e que não ia se repetir mais. E uma outra situação também que eu presenciei foi que a minha irmã dormia no quarto e ficava muito tempo na sala, porque eu ficava jogando videogame, à noite ela dormia cedo, né? Porque ela tinha que trabalhar no dia seguinte. E aí, um dia eu não estava conseguindo dormir direito, falei, vou dormir no quarto com ela. E ela dormia em ligação com ele. Quando eu entrei no quarto, eu fui colocar o colchão e meio que fez assim, um barulhinho de nada. No que fez esse barulho pra quê? Aí ele começou a xingar ela, falar que ela estava atrapalhando o sono, que ela sabia que ele demorava para dormir. E a brigar mesmo assim com ela, eu fiquei tipo estática, né? Porque eu falei, poxa, meio que foi culpa minha que eu fui entrar no quarto. Daí ela falou, não, tá bom, foi lá e desligou. E aí ela falou, tá tudo arrumadinho pra você? Aí, faça, ajeitou? Eu falei, não, me ajeitei. Ela falou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Daí eu deitei, dormi, mas fiquei com aquilo na cabeça também. Então é uma situação que eu meio que presenciei, que eu falei, assim, pra... Mas, assim, dela chegar com marca, nunca aconteceu, nunca aconteceu mesmo. Muito bem. Olha só o que a irmã da vítima nos conta aqui no seu depoimento. Doutora Alessandra, essa Exatamente. questão... É a coisificação, a posse de uma coisa, de um objeto. Ele não a vê como uma mulher, como uma pessoa, mas um objeto de posse dele. Portanto, ele pode fazer o que quiser, ele pode controlar, inclusive destruir. E foi o que ele fez. E até antes da gente pedir o outro trecho, eu só vou pedir, então, para a gente já alinhavar essa questão da posse, da coisificação, né, da vítima. Nós temos aqui um pedaço do processo, na verdade, da denúncia do promotor, aonde eles ouviram, né, amigos que prestaram depoimento, e eu acho que isso é um alerta muito importante, porque eles já haviam explicado isso para a Nayara. Você solta, por favor, Murilo? Olha só. Aqui, né, se ele colocar aqui na tela grande, olha o que ele fala, né, um dos depoentes, que no último ano Nayara conheceu Fernando e começou a ter um relacionamento com ele, que Nayara se afastou do depoente e do seu amigo, que a vítima Nayara só dormia fazendo uma videochamada com esse amigo, pois ele tinha que ver que ela estava ali deitada e ficar escutando a respiração dela, que Nayara foi se afastando aos poucos até chegar ao momento em que falou que iria morar com Fernando. Aí logo aqui nós temos um outro, olha só, que a relação de Nayara e Luiz Fernando era bem tóxica, que Nayara e Luiz Fernando faziam ligação de vídeo até ela dormir, que o depoente já escutou gritos de Luiz Fernando com Nayara pelo telefone, que Luiz Fernando era ciumento com Nayara. Olha o depoimento dessas pessoas, né, desses colaboradores aqui que estão informando aqui o Ministério Público. Aqui embaixo nós temos um outro aqui, que Nayara começou a se afastar dos amigos, que o depoente ficou sabendo que Nayara também
teve um conflito com a própria mãe, relacionado com a pessoa de Fernando. Que quando a mãe, Nayara, ficou sabendo das... Aí acho que tem uma outra página... das agressões verbais que a filha sofria, ligou para Fernando e falou poucas e boas, no sentido de que não concordava e não estava conivente com a situação, que nesse momento deu-se início ao desgaste entre mãe e filha. Olha que ele já começa também a destruir a relação de mãe e filha, a relação familiar, não é isso? Sim, ele destrói as relações de amizade, ele destrói as relações familiares e isola a vítima só para ele, para que ele tenha o controle total, né? E que afaste de pessoas que podem alertá-la. Né? E mesmo assim, a gente tem conversas de WhatsApp de outras amigas que estão alertando Nayara para esse comportamento tóxico. E mais uma vez a gente vê que a vítima, ela não se enxerga naquela posição de vítima, né? Sim. Tanto que a mãe provavelmente já deve ter alertado a filha, já deveria ter alertado a Nayara. Aí a Nayara provavelmente não seguiu algum conselho. Aí a mãe falou que é pela minha filha, eu vou fazer o que for necessário, vou ligar pro cara. Liga pro cara. E aí a filha, a Nayara, como não se enxerga nessa posição de vítima, faz o que? Briga com a mãe. Oh, você não tem que fazer isso, você não tem que se meter na minha vida, cuida da sua. Mas, na verdade, é um grito de socorro daquela mãe, é um pedido de socorro daquela mãe que não quer ver a filha numa posição de vítima, sabendo que ela pode ser agredida fisicamente, sabendo que, né, outras coisas podem acontecer como aconteceram. Sim, e existem inúmeras tentativas, tanto da vítima quanto de familiares, de amigos, de tentar mudar o comportamento do outro. Isso é impossível. Exato. O agressor não vai alterar o comportamento dele. A não ser que ele queira. Ele não quer. Exatamente. Ele tá bom. E assim, tem aquela ideia, né? A mulher, ela fica com aquela ideia de que ela vai mudar alguém, né? Porque E ela não tem aquela vai. coisa de, né? Não, eu vou salvar essa pessoa. A gente não salva ninguém, né? Quem tem que se salvar é a própria pessoa. A gente tem que se afastar dessas pessoas que são tóxicas, né? Essas pessoas, elas são muito nefastas. Conviver com pessoas narcisistas, ciumentas, manipuladoras, possessivas, é você destruir a sua saúde mental. Sim, existem muitas vítimas que elas repetem esses comportamentos tóxicos ao longo de uma relação, de várias relações, na verdade. Então, ela sai de uma relação tóxica, ela se liga em outra pior, sai daquela, se liga em outra. Exato. Então, o que a vítima tem que fazer é entender o porquê é que ela está se ligando nesse tipo de pessoa. Porque não é raro as pessoas buscarem terapia para compreender e mudar o comportamento do outro, para ter aquela vida que ela de fato merece, que ela espera que o outro dê para ela. Isso é impossível. Não existe terapia, psicanálise, o que você imaginar que vai mudar o comportamento do outro. Ela tem que mudar nela o que faz com que ela se atraia e que se ligue em pessoas tóxicas. É a única saída. É verdade. Eu sei que a gente também tem um trecho, né, da entrevista com o assistente de acusação, não é isso, Léo? Exatamente, o Dr. Jackson, inclusive já colaborou com a gente como assistente de acusação no caso Suelen Rodrigues e agora está nesse caso aí, que é o caso Nayara Paula, e ele comenta pra gente sobre o laudo da morte e também sobre o quadro depressivo da Nayara. Então, por favor, coloquem aqui o trecho do Jackson. Sai o laudo da causa da morte da Nayara. Causa da morte dela, então, é instrumento pérfuro cortante. Ela não foi morta pelo enforcamento, né? Pelo estrangulamento, mas sim pela facada. Mas e aí restava uma grande dúvida, né? Mas se ela foi morta pela facada, ela esvaiu de sangue. E onde é que foi esse sangue, né? Exato. E isso desencadeou uma outra perícia, que foi uma perícia com o luminol, né, no apartamento, para entender se esse sangue havia se espalhado pelo apartamento, se o crime aconteceu na cama ou se em outro cômodo. E também a papiloscopia, né, dos objetos que estavam ali no apartamento. Nós não sabíamos se talvez ele tinha muitos medicamentos no apartamento. Né? A Nayara, ela vinha tratando um quadro depressivo, isso é verdade. Ela, né, imagine também um ano sendo exposta a um relacionamento tóxico. Eu duvido que alguém, por mais forte que seja, que não atravesse um quadro aí depressivo. Olha o que ele fala aqui, Alessandra, da questão, né,
depressiva da Nayara, né? E quanto a gente precisa ficar atenta, porque isso faz parte desse acometimento, né? Dessa destruição da saúde mental dessa moça, que é muito, na verdade, é um input muito grande em relação a essa relação tóxica que ela vivia, não é isso? E também, né, Ale, desculpa te interromper, mas só fazendo um complemento, a gente começa a entender ainda mais que os vestígios mostram para um assassinato e não para uma tentativa de homicídio da Nayara contra o Luiz Fernando e um suicídio, né? A gente percebe que realmente ela morre por conta das facadas e tem ainda um cabo enrolado no pescoço. Sim, e realmente é impossível uma pessoa sobreviver a uma relação tóxica, a um narcisista, sem que ela tenha sequelas na sua saúde psicológica, na sua saúde emocional. Né? A única pessoa que sobrevive a um narcisista é um sociopata ou um psicopata. Porque todas as outras pessoas normais, elas não conseguem lidar com isso de uma forma tranquila, com todas essas agressões emocionais, sexuais, financeiras, etc. E esses narcisistas, né, esse tipo de perfil, ele não vai se atrair por alguém que ele não possa manipular. Então ele também escolhe as suas vítimas para trazer para dentro desse relacionamento, depois os ciúmes, o isolamento e tudo isso que a gente já falou. Né? Então, de fato, a única prevenção que a gente tem é que as pessoas identifiquem os sinais precocemente e que, caso sejam relações tóxicas repetitivas, elas consigam entender por que é que elas se ligam nesse perfil de pessoa. E aí, para a gente entrar numa discussão aqui, numa outra discussão, Ale, eu vou pedir, por favor, o trecho do advogado de defesa, que é o Dr. Ícaro, e ele comentou para a gente que alguns pedidos da defesa não foram levados em consideração. Quais são eles? O laudo toxicológico, ou seja, não foi feita nenhuma análise toxicológica em relação ao uso de medicamentos, né, para entender, o que ele quis dizer com isso, na minha opinião, que ele queria entender se de fato a Nayara não estava dopada ou se não morreu por conta da ingestão de muitos medicamentos ao mesmo tempo. E ele também pediu o laudo papiloscópico na faca. E ele rebate isso várias vezes, que com o laudo papiloscópico da faca a gente vai conseguir ver através das digitais quem encostou naquela faca, se foi o Luiz Fernando ou se foi a Nayara. Então, por favor, soltem o trecho para depois eu vou te questionar um pouquinho sobre isso. O que sabemos é que a defesa insistentemente vem pedindo alguns exames que não foram feitos. No dia do local do crime, foi encontrado o corpo de Nayara e muitos medicamentos. Então, aí tem nos autos ali dezenas de cartelas de medicamentos vazias. E sabe-se que no processo existe um áudio da Nayara enviado para uma amiga, né, poucos dias antes do acontecido, dizendo que ela tem vontade de largar tudo, né, e ela fala em suicídio e que queria tomar todos os medicamentos que tinha à sua volta. Lembrando que tem medicamentos, inclusive tarja preta no local. Então foi o que aconteceu. Chegaram no dia e nos deparamos lá, eu junto com a perícia, que havia lá dezenas de cartelas vazias. Né? Então houve aí uma negligência da perícia em não fazer um laudo toxicológico na área. Né? Houve apenas um laudo toxicológico no Luiz Fernando, que nós pedimos. Nós havíamos pedido que houvesse esse laudo de droga medicamentosa, né? E fizeram, não sei porquê, um exame de álcool e a existência de cocaína, o que evidentemente deu negativo. Também sabemos que houve ali diversos pedidos da defesa para que houvesse o exame da papiloscopia para verificar quais são as impressões digitais que efetivamente estavam impressas na faca. Foi a causa mortis, foi através da faca, né? Então, até agora também não houve esse exame, não sei porquê. Então, existem muitas coisas ainda que precisam ser descortinadas para ser submetido de forma honesta e sincera esse processo, como nós esperamos no tribunal do júri. Agora, olha o que ele fala. Assim, quem encostou na faca? Digamos que ela tenha encostado na faca, até no movimento de defesa. O que isso vai beneficiar a defesa? Eu não consegui entender muito bem aonde ele quer chegar ali. Eu acho que ele quer chegar na hipótese do suicídio, que ela teria tentado matá-lo, né, cortando o peito dele, e aí se dado 2 facadas e depois enrolado o pescoço no cabo USB, apertado, dado um nó. Não faz o menor sentido. Não faz. E o toxicológico, se ela
tomava o remédio. Não, assim, ninguém esconde que ela tomava a medicação, Não. inclusive isso está no processo. Isso, Inclusive, inclusive, os peritos- deixava ela vulnerável. Sim. Sim, né? Até porque a gente tem ali como medicação, a gente tem sedativo, a gente tem depressivo, a gente tem ansiolítico, benzodiazepinas, todos os depressores do sistema nervoso central, né? Se tivesse dado, sei lá, cocaína, alguma outra coisa, talvez ele pudesse aventar alguma outra hipótese, mas esses exames foram feitos e não tinha, né? Ela realmente tomava medicação psiquiátrica. Ela realmente tinha receita, a perícia encontrou as receitas no nome dela. Então, eu não sei qual é a hipótese da defesa. E para a gente finalizar, eu quero colocar também um trecho da doutora Vanessa Alice. Ela foi a delegada encarregada do caso, inclusive exerceu um ótimo trabalho, porque a gente pode considerar que o Luiz Fernando está preso desde o dia dos fatos. Porque assim, né, Carla, nós também temos que pensar o quê? A equipe policial chega no local a próprio chamado do Luiz Fernando. O tirocínio da polícia nesse momento é muito importante, de ouvir ele e ao mesmo tempo olhar para a cena do crime e falar assim, tem coisa estranha. O que ele fala não está conversando com o que a gente está vendo. Não, eu particularmente, eu quero fazer uma parte aqui, eu sou fã da doutora Vanessa Alice, né? Ela já fez vários casos aqui conosco, um beijo enorme para ela, mas ela traz informações aí que são importantes e são contundentes. E ela, inclusive, também esteve na linha de frente aí do caso Suelen Rodrigues, já tinha conversado com a gente e agora traz o caso Nayara Paula. E nesse trecho que eu selecionei, ela conta sobre os relatos das testemunhas e também sobre a apreensão dos cadernos. Não só os cadernos que mostram ali os desejos da Nayara Paula, mas também o relato do Luiz Fernando que ele ia cometer suicídio e ainda mais uma vez colocando a culpa na Nayara. A única coisa que foi trazido à investigação através dos moradores do prédio foi quando ela abriu o portão para o Luiz Fernando e ele entra atrás dela, os dois com uma cara séria. Né? Foi isso o que uma testemunha nos relatou, mas não estavam discutindo, não estavam brigando, nada. Então, o que a gente pensa? Como o Luiz Fernando ele se reservou o direito de falar somente em juízo, né? A gente acredita que ele tenha dito a ela que ele iria subir para pegar alguma coisa, que tinha algumas coisas dele ainda no apartamento. Então, a gente acredita que ele disse a ela que ele queria subir para pegar algumas coisas. E ali, então, não se sabe o que aconteceu, mas acabou, então, terminando nesse feminicídio. Um outro detalhe é que foram apreendidos com o Luiz Fernando um caderno onde ele mostrava assim, um comportamento escrito, né? Um caderno onde ele escrevia e ele mostrava ali um comportamento assim, obsessivo com relação a ela. Inclusive com afirmativas assim, escritas várias vezes. Nayara não vai se relacionar mais com ninguém, Nayara não vai sentir prazer mais com ninguém, Nayara não vai conseguir amar ninguém. Ele escrevia isso várias vezes, de uma forma de afirmação de que isso iria acontecer. E também foi localizado uma carta de suicídio dele também, né? Onde ele culpa ela por aquilo que estava acontecendo, porque ela tinha deixado dele. Sim, né? Ele inverte a culpa mais uma vez quando ele diz, né, que todo mundo me abandonou, clamei a Deus e nada, Nayara me destruiu e me humilhou. Novamente, se ela está morta, a culpa é dela, nunca é culpa dele, né? E eu acho que seria muito interessante a defesa pedir também, já fica a dica aí para o advogado, uma reprodução simulada dos fatos, né? Pede uma reconstituição, vamos ver se a versão dele faz algum sentido, né? Porque, pelo que eu vi, por enquanto, o resultado desse laudo, se ele mantiver essa alegação de tentativa de homicídio seguida de suicídio, será inverossímil, que essa história é absolutamente inverossímil quando comparada aos elementos materiais encontrados no local, né, que é o grande laudo que a gente junta tudo, junta todos os elementos materiais, as versões das testemunhas, do criminoso, das vítimas quando vivas. Então a gente junta tudo isso num bolo só e interpreta de uma forma integrada, né, de uma forma sinérgica, todos esses elementos para saber o que é verossímil e o que não é. Bom, doutora Alessandra, a gente tem que agradecer
essa grande perita. Agora nós vamos aguardar aí, né, a data do júri, né, para o julgamento aí do Luiz Fernando Leite. Eu acredito que ele será pronunciado após essa denúncia, né, do Ministério Público, mas vamos aguardar, vamos acompanhar esse caso e é, de novo, um grande alerta aqui para as mulheres que precisam ficar longe de relações tóxicas. E assim, quando a gente mostra um caso, é importante porque muitas pessoas acabam, né, se vendo em determinadas situações, né, e a gente precisa ajudar essas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Doutora Carla. Alessandra, nós vamos deixar aqui as redes sociais da nossa querida amiga e perita aqui do nosso canal. Muitas novidades aí com a doutora Alessandra. Não deixem de fazer os cursos, né, que a doutora Alessandra oferece, são excelentes, são muito bons. Entrem em contato com ela. Tem um monte de gente querendo ingressar aí nessa carreira de perito criminal, ela pode dar todas as dicas. E agora eu passo a bola aqui para o Léo, que vai deixar aí as nossas redes sociais, o nosso canal de denúncia e muito mais. Gente, então qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição, seja através do nosso e-mail op@medialand.com.br ou através das nossas mídias sociais. Temos também os nossos canais de denúncia e para você ficar por dentro de todas as notícias investigativas, temos o nosso portal newsic.com.br. Carla, muito obrigado. Doutora Alessandra também, muito obrigado. É um prazer dividir aqui o espaço do canal Operação Policial com vocês. Fica aqui o nosso abraço a toda a família da Nayara Paula, que vocês possam encontrar o sossego, a paz o mais rápido possível. O que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. E a gente volta na semana que vem com mais uma investigação criminal para vocês, tá bom? Um grande abraço, nós ficamos por aqui e semana que vem tem mais. É isso tchau. aí, gente. Um beijo enorme para a família da Nayara. Muito obrigada para a nossa equipe e a gente espera vocês na próxima semana.